Vamos ler agora as, as leis dos Aseret Shuvah, os 10 dias de Shuvah, no Kitzur Shulchan Aruch, na página 718. Arrepender-se e diminuir neste período as atividades de trabalho. Como o próprio nome diz, os 10 dias de arrependimento foram destinados ao arrependimento. Nesse período, toda pessoa tem obrigação de arrepender-se completamente diante de Hashem. Abençoado seja seu nome, antes da chegada do grande e temível dia de Yom Kippur. Conforme foi dito, diante de Hashem sereis purificados. Foi dito, buscai o Eterno enquanto ele se pode achar. Nossos mestres de abençoada memória ensinaram que isso se refere aos dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nessa época, cada um tem de inspecionar sua conduta e arrepender-se das más ações cometidas. O arrependimento deve ser maior quando a dúvida... Ok, então vamos só, primeira coisa, explicar. Está escrito, Lifnei Hashem Titaru, perante Deus vocês vão se purificar. Quer dizer, perante Deus, quer dizer, acerta as contas com Deus. Mas perante Deus significa aproveita o dia que você está na frente dele. Qual é o dia que você está na frente dele? Deus, ele fala, aproveita quando você está, busque Deus quando ele está de fácil acesso. Então, essa disponibilidade, esse fácil acesso, são os 10 dias de Teshuvah. Então, todo dia a gente bate no coração, todo dia a gente se arrepende. Mas nessa época, a gente tem um alcance muito maior, um acesso muito maior, e até um incentivo divino muito maior. Então, o importante é a gente se focar nesses dias e aproveitar essa oportunidade. Qual é o momento lá? É o mês de Elul ou o dia? O mês de Elul, então, de acordo com o que o Hassidut explica, é o seguinte: o mês de Elul também é uma oportunidade. Rosh Hashanah é uma oportunidade, Yom Kippur, todo dia é uma oportunidade. Mas qual a diferença? Mês de Elul, aquele exemplo do rei no campo, significa, o que quer dizer o rei no campo? O rei no campo significa que não tem um incentivo divino para isso. Deus está disponível, só que é o rei fora do palácio, é o rei sem a comitiva, sem a coroa dele. Então, Deus está lá, mas não tem nada que te incentive. Por isso eu falei agora que você tem um acesso maior, um incentivo maior. Essa é a diferença. Uma vez que a gente já está nos 10 dias de Teshuvah, pega só o espírito que a gente está agora, entre o Rosh Hashanah e Yom Kippur, você escutou o shofar, todo ritual já do dia a dia já te coloca numa situação onde já tem um incentivo maior. Então, não só que o acesso é mais fácil, igual Elul, você tem um incentivo divino maior. Talvez Elul não é mais para fazer pedidos, que o rei está no campo. Lá seria pedidos e agora... Agora é mais um arrependimento. Eu acho que não são mutuamente exclusivos. Acho que ambos funcionam para ambos. Você pode fazer teshuvah e aproveitar e pedir. Acho que não tem, não necessariamente. O arrependimento deve ser maior quando há dúvida em ter ou não cometido um pecado. Porque a pessoa normalmente arrepende-se mais quando tem certeza de seu pecado do que quando está em dúvida. É por esse motivo que a oferenda Asham Talui, que espiava um pecado incerto, era um animal muito mais caro que o trazido como oferenda de ratado. Então aqui ele traz um conceito interessante. E quando a pessoa está na dúvida se pecou, então normalmente você vai dizer, bom, se eu pequei, certeza, vou fazer uma teshuvah firme. Se talvez eu pequei, então é só talvez. Ou pelo contrário, já que é só talvez, tua teshuvah você não vai querer dar muita bola, porque talvez nem fiz. Então por isso o custo desse tipo de pecado, que era o pecado duvidoso, na época do tempo ele custava muito mais caro. Porque normalmente a tendência nossa é falar, bom, vai que eu não pequei. Então eu estou batendo no coração meio de leve, assim, talvez não foi, mas talvez foi. Então, para ter certeza, a dúvida, de certa forma, você tem que ser mais cuidadoso. Então, o que ele está dizendo para a gente? Vai dizer, bom, esse ano eu pequei A, B, C, D. E os outros, acho que não. Você acha que não? Você não tem certeza. Então, fortifica aí tua teshuvah. Nesse período deve intensificar a prática dos preceitos e de caridade. O corpo de Abifador escreveu que é necessários. Assim não fica a lei, mas é só para a gente ter uma em especial,
Em especial, a pessoa deve corrigir falhas cometidas contra outros, porque não há perdão para tais faltas até que seja devolvido roubo ou ganho ilícito. Além do mais, é preciso reconciliar-se com o próximo para que ele queira perdoá-lo. Então, halachot muito práticas, não precisa de muita explicação. Aproveitar essa época, se focar mais no estudo, aumentar tzedakah. Então, vamos supor que você dá todo dia um pouquinho antes da tefilá, dobra esse valor, dá um pouco mais. Se você ainda não acertou os maser atrasado do ano, deveria ter acertado até Rosh Hashanah, acerta agora. Tudo que você puder fazer de prática de tzedakah é uma época extremamente propícia. A Hashem está sempre disponível, só que às vezes a gente precisa de muito mais esforço. Aqui a gente tem com muita facilidade, muito acesso e o alcance muito maior. Vamos aproveitar esses dias. Certo? Ou ele ficou preocupação com uma série, assim, de verdade, precisa saber, estudar esses um décimo do que eu ganhei, é uma preocupação real do Yudi, não? Preocupação não, ocupação. Ficar preocupado não adianta nada, você se ocupa. Mas eu entendi o que você está dizendo. Eu sempre digo às pessoas, a Halachá diz que a pessoa deve ter uma contabilidade. Se você é assalariado, é fácil. Recebeu o salário, separa. Acabou. Hã? Aí, mas, não, tudo. Não é do líquido. Porque se eu primeiro vou pagar todas as minhas contas, depois da cá, não. O pobre não tem que pagar teu condomínio. Você primeiro pega teu salário, tira 10%, e aí você dá ele para o pobre. Depois você paga suas contas particulares. Tem algumas exceções, são os custos trabalhistas. Você paga para ir para o trabalho, então você ainda não ganhou dinheiro. Então é o líquido em relação ao trabalho, mas não o líquido em relação a teus gastos pessoais. E você tem que ter uma planilha. E ao longo do ano, às vezes você não conseguiu dar, aquele mês você se apertou, etc., depois você compensa. Mas é importante você ter essa planilha. E mesmo alguém que vai dizer, olha, eu não consigo ainda dar 10%, para mim é muito difícil. Tudo bem, faça a planilha, comece dando 1%. É importante você ter essa contabilidade. E aí depois, Bezrat Hashem, você passa para 2, passa para 5, mas a gente tem que ter essa contabilidade. Porque a avó diz, não dê de forma aproximada, nem que você vai dar mais. Você tem que ter a contabilidade. Você quer dar 20%? Ok, mas faça a conta. Ou seja, saiba, tenha controle dos teus gastos, lucros, etc. E Rosh Hashanah é uma época da gente, se o cara, por exemplo, não é assalariado, ele tem entradas esporádicas, comissões, ou ele faz uma retirada da empresa, etc. Então, até Rosh Hashanah ele deve tentar quitar tudo. Certo? Ocupar-se com ações de misericórdia. É apropriado adotar nesses dias a maneira mais exigente de observar os mandamentos, mesmo do que não observado com rigorosidade no restante do ano. Quem já ouviu isso hoje? Já que nós também solicitamos ao Eterno, abençoado seja seu nome, que haja conosco com clemência, além do que manda a lei. Por exemplo, quem costuma comer pão do gentio no resto do ano, deve ser rigoroso e comer unicamente pão assado pelo judeu. Então vamos explicar o que quer dizer isso. Primeira coisa, parece hipocrisia. Que a própria Halachá está dizendo, olha, nessa semana seja mais rigoroso. Ou seja, já pressupondo que depois que passar essa semana, eu volto ao que eu era. Então, peraí, que história é essa? Então, primeira coisa que ele não está dizendo para você fazer o básico. O básico ele já espera, teoricamente, você está no capítulo dos 130 do Kitsur, então se você chegou até aqui, talvez você já está fazendo a maioria do que está no livro. Então ele fala, para você ser mais cuidadoso. Então, pegar a mitzvot que você já faz, mas fazer ela melhor ainda. Então, digamos assim, talvez não é um nível tão grande, que alguém poderia supor que seja uma hipocrisia. Mas vamos supor, uma pessoa que não é cuidadosa com certas mitzvot. Eu vou tentar ir na sinagoga todos os dias agora, certo mitzvah. Eu vou tentar fazer mais da cá. Mas peraí, não é hipocrisia? Ah, tô querendo só fazer isso para ver se eu suborno Deus? O cara aqui na estrada tá 140, chega uma polícia rodoviária, vai a 40. Exatamente. Boa. Você fala por experiência? Também, ok. O Waze ajuda a gente a correr mais, né? Porque ele avisa, ó, aqui X quilômetros tem a câmera. Mas acho que aqui mesmo pode assim ter. é melhor. É? Mesmo assim é melhor. Mesmo assim é melhor. Fala, ok. Porque senão a pessoa aprende. Boa. Hoje ele pode fazer por isso, mas aí ele vai vir, vai gostar, vai... Boa. Né? Cada um tá no Boa. estágio. Ok, boa. É o trial, né? Fala. Experimenta aí 3 meses para depois começar a pagar. Então, Boa, exatamente. Boa, tá, ok. É isso aí, tá bom? Hoje em dia é tudo assim.
Todos os aplicativos que você baixa hoje, ou 99% deles, você começa a usar sem custo. Ah, você quer usar esse feature? Aí você paga um pouco mais. Aí você, de repente, é $2 por mês aqui, mais 2 aqui, mais 5 aqui. De repente, o cartão já está... É boa. Mas, então, a primeira coisa é faça, talvez, para começar. Mas, além desse começar, tem mais 2 pontos. Ponto número 1. Cada mitzvah, nem que você fez uma única vez na sua vida, tem um valor infinito. Fazer tshuva não significa que o cara fez uma transformação para sempre e nunca mais vai. Você conhece um cara assim? Tá vendo o tzadik? Tá certo? Então, é um processo. Mas cada mitzvah que você fez, se um dia a mais você fez algo a mais uma única vez, já valeu. Aquilo tem um valor independente de qualquer outra coisa. Ah, mas amanhã, não importa. O que você fez hoje valeu e vai sempre valer. Nunca você perde o mérito de uma mitzvah. Outra coisa, aí vem agora a parte mais de Hassidut, que havia um Hassid do quinto Rebbe, que ele cresceu dentro do espírito hassídico, na família hassídica, etc. Mas, belo dia, ele foi para o trabalho, abandonou as condutas hassídicas ou até, talvez, judaicas, digamos assim. Mas ele ainda queria sempre garantir uma bênção do Rebbe. Uma vez por ano ele ia até o Rebbe, voltava dos negócios dele, e antes de entrar lá, ele colocava o Streimer, colocava a roupa russa hassídica, e deixava talvez a barba crescer um pouquinho antes. Tá bom. Um dia, ele vira e fala, bom, para que eu vou ser hipócrita? Deixa eu me vestir aqui como eu me visto lá fora. E ele entra para o Rebbe com as roupas que ele acostumava já vestir no dia a dia. E ele entra para conversar com o Rebbe. E o Rebbe vira e fala para ele, você acha que eu não sabia como você se vestia lá fora? Só que, quando você vinha e trocava a roupa aqui, eu achava que aqui você estava se vestindo como você realmente é. E lá fora, para o mundo, você estava enganando. Agora você está querendo me mostrar que é o contrário? Ou seja, a hipocrisia é quando a gente peca, não quando a gente acerta. Se uma vez no ano eu estou fazendo uma coisa melhor, eu estou só apenas me lembrando que é hipocrisia no dia a dia. Isso é ser hipócrita. Porque a minha essência é estar conectado com Deus. A minha casa é a sinagoga. O meu habitat é estar com Hashem. O filho vai lá. Tem uma história muito que pode falar, Yosef Shai. Eu queria saber o seguinte, além, uma pessoa, ela é certinha e tal, daí chega uma hora que ela desiste de tudo, chuta o pau da barraca. Né? O que ela fez de bom? O que ela fez de bom vai ficar para sempre. Mesmo se ela chega tem uma situação... Falar, eu fui bobo, eu era bobo. Tem uma situação se a pessoa arrepende de ter feito uma mitzvah. Isso. Mas normalmente, no caso que você falou, o cara que abandonou, etc., normalmente não tem nada a ver com o judaísmo. É alguma coisa que aconteceu com a pessoa e ela acaba transferindo isso à prática religiosa. Tá certo? Normalmente não tem nada a ver com o judaísmo. Ele fala, eu era mas vamos supor, num caso extremo, o cara chegou numa conclusão lógica, filosófica, que Chas Shalom, judaísmo não vale a pena, etc., está escrito que a pessoa pode perder o mérito da mitzvah se ele se arrependeu por ter feito ela. Mas, assim, não é o que acontece na maioria dos casos. Outra história muito bonita, agora mais recente, eu vi essa história de um rabino muito bonita, trágica, né? Mas tinha um rabino em Israel que ele lidava muito com a turma das margens da sociedade, jovens. E tentava aproximar eles do jeito que ele podia. E aí um dia esse rabino, infelizmente, perdeu um filho. Valeu, Deus nos livre. E aí no Shiva, os alunos dele, essa turma dele, vieram visitar. E com um aspecto não exatamente de acordo com a maioria, de acordo com que a maioria das pessoas que estavam lá. E eles chegaram lá, né, sentaram lá do rabino, tentaram, né, confortar ele. E eles viraram e falaram, olha, rabino, a gente sabe todo o esforço que você faz conosco. A gente decidiu, para trazer um pouquinho de conforto para você, que esse Shabat, nós todos aqui, a gente vai cumprir. Ele ficou muito emocionado, agradeceu. Tinha algum cinismo, muito religioso, etc., mas, falando a verdade, esses caras
não vai parar de fazer o que eles estão fazendo. Eles continuam sendo as margens da sociedade. Tá bom, um Shabat, beleza, para te deixar feliz. Por que você ficou tão empolgado? Não vão deixar de ser quem eles são. De um Shabat, o que vale um Shabat? Aí ele respondeu assim, falou, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém me oferecesse por um Shabat, daria tudo que eu tenho na minha vida. Tudo. Para eu ter um único Shabat com meu filho. Hashem tem muitos filhos. E cada um é como um filho único. Eles estão oferecendo para passar um Shabat de volta com o pai deles. Acho que o cara ficou em silêncio. Uma analogia, uma situação trágica, mas muito mais do que isso. Porque o amor, diz o Baal Shem Tov, que pais velhos que tiveram um filho único, o amor que eles têm pelo seu filho, Hashem tem muito mais amor que cada um de nós. Então, cada mitzvah que você faz uma única vez, você está se comportando como filho, você está dando um naches incrível para Hashem. Essa é a explicação. Vamos lá. A história do pão do gentio é a seguinte. Hoje em dia, Baruch Hashem, a gente não tem esse reter, essa liberação. Mas, pegar 40, 50 anos atrás, aqui em São Paulo mesmo, você não tinha uma padaria kasher. Então, como que se fazia? Então, se ia até a padaria que pudesse fazer em casa, ótimo, mas quem não tinha essas condições, ia até uma padaria comum. Se verificava que não tinha nada que fosse treif, por exemplo, colocar algum tipo de gordura, banha, e se todos os ingredientes são kasher. Então, os sábios, eles proibiram a gente comer de um pão ou qualquer assado, não qualquer, mas quase todos os assados, que foi cozido ou assado por um não-judeu. Isso é um decreto dos sábios. Qual foi o motivo desse decreto? Para que não haja mistura, que não haja assimilação. Qual que é a ideia? Se você puder comer um pão, vamos chamar assim, parve na casa do goi, então um pão já é uma refeição, é um alimento, né? Pão é comida mesmo, não é um cafezinho. Então, pão traz alegria, carne traz alegria. Não, mas o carboidrato, não existe ciência sobre isso. Que traz alegria? Traz alegria, traz bom humor. Bom humor? Sim, tanto é que uma pessoa quando corta carboidrato... Fica de mau humor? É verdade. Poxa, tá bom. Saciedade. Mais que Bom, alegria. tá bom? Serotonina. Tá bom? E aí, então, o que acontece? Então, os sábios decretaram, para evitar isso, que você não pode comer de algo cozido ou assado por um não-judeu. Qual que é a exceção disso? Uma maçã, ele vai lá e faz uma compota. Já que a maçã pode ser comida crua, então o fato que ele cozinhou não muda nada. Então, por exemplo, para a gente dar ashgachá, para você dar uma supervisão de kasher, né, de uma compota de maçã, por exemplo, é muito mais fácil. Se todos os ingredientes são kasher, uma geleia, se não tiver outras questões à parte, se os ingredientes são kasher, então não tem problema. Mas, por exemplo, tem muita bolacha de arroz por aí, kasher. Por que elas são fáceis de ser kasher? Diferente de um biscoito, porque o biscoito vai farinha. Farinha é igual pão. Então, eu preciso fazer um lote especial que um judeu vai lá e acenda o forno. Já um pacote de bolacha de arroz, o arroz não entra nessa categoria de importância. Então, se o não judeu acendeu o fogo, e eu garanto que todos os ingredientes são kasher, então vou uma vez na fábrica, vejo que está tudo kasher. Enquanto eles não mudaram a receita, então está tudo certo, então aquilo é kasher, mesmo que o não judeu acendeu. Então, essa é a regra do pão, que o pão tem que ser um pão preparado, quer dizer, o fogo tem que ser aceso por um judeu. Certo? Então, só as duas regras gerais. Quando que isso funciona? Não que você vai poder aplicar em casa sozinho, mas, no geral, o que significa isso? Tem duas regras. Algo que pode ser comido enquanto cru, não tem problema o goi acender o fogo. Não que você vai fazer isso na tua casa, mas quando alguém vai dar supervisão, tem esse conceito. Estou dizendo apenas conceitual, porque tem muitos detalhes. E o segundo, se é considerado algo importante que entraria na mesa dos reis. Essa é a linguagem técnica. Ou seja, é algo importante. Um pão vai na mesa dos reis. Um arroz, pelo menos na época, não era considerado tão importante. Era algo como se fosse secundário. Então, depende qual é o ingrediente que se ele entra nisso ou não. Então, vou dar um exemplo só para polemizar. Existe uma discussão sobre batata. Por um lado, batata, se não fosse batata, o pessoal na Rússia, né,
Os ashkenazim não estariam aqui hoje, né? Por outro lado, batata, brachá é borei priadamá. Se faz farinha de batata, mas não é um pão. Então existe essa discussão. Por isso você tem as batatas fritas Lay's, por exemplo, que é autorizada pela lista verde, mas mesmo assim tem gente que não come. Por quê? Tem essa discussão. Será que batata tem que ter um lote especial que um judeu foi lá e acendeu o fogo ou não? Então, só para entender um pouquinho do conceito. O que ele está dizendo para a gente? Então, se você come, vamos supor assim, da lista amarela ao longo do ano, pelo menos nessa semana, passa para a lista verde. Acho que essa seria a melhor definição. Não coma aquilo que foi preparado por um não-judeu e tenta essa semana pelo menos comer aquilo que foi cozido, preparado por um judeu. Nesse período, alguns têm o costume de acrescentar o trecho de Arahamano e Hadesh no Mercado Amazon. Ok, não é o costume da maioria das pessoas. É costume não realizar casamento nesses dias. Aí o motivo é porque são dias mais sérios, etc. Então não é um dia de festa, digamos assim. Mas, mesmo assim, hoje em dia não tem esse problema. É importante que a pessoa case, faça a mitzvah, supera a obrigação do casamento. Só que, 2 exemplos. A gente acabou de ler 2 alachot, que está aqui no Tzur Hanaruch, foi escrito há 100 e poucos anos atrás, mas aqui já na nota, embaixo, ele já fala que não é o nosso costume. Então, é muito importante na alachá você acompanhar a evolução da alachá. Não que a lei muda, aqui são costumes. Mas os costumes, eles têm variáveis, e é importante você acompanhar a evolução deles. Por isso, eu sempre digo que já chegou aqui pessoas na sinagoga que estavam em processo de conversão. O que quer dizer o processo de conversão? O cara comprou pelo Amazon, comprou o Tzur Hanaruch, comprou a Torá, e o cara leu tudo, e o cara sabia tudo de cor, o cara estava nota 1000. Só que ele chegou aqui, metade das coisas que a gente fazia, ele falou, opa, isso aqui não estava escrito. Opa, isso aqui estava diferente. Modo de dizer, por quê? Esse é o bem-vindo. Você me lembrou a piada do Hering, do Gefilte Fish, você sabe, né? O cara estava vendendo Gefilte Fish. O Goi passou e falou, quanto custa? Ele falou, R$100 o quilo. R$100 o quilo? Ele falou assim, esse aqui você come e fica mais inteligente. Tá bom? Vai lá, pagou, comprou R$100. Ele continua mais uma quadra, ele viu na loja da esquina, estava R$10 o quilo. Ele volta e fala, peraí, lá está R$10, aqui está 100. Ele falou, já está funcionando. Então ele começa a polemizar, quer dizer que já é judeu. Mas a importância principalmente na conduta prática, a convivência. Eu digo por mim mesmo, uma das áreas mais difíceis não é o estudo teórico, é o estudo prático. Porque do que está aqui, do que você vai conduzir na prática, e como que é, outro dia eu estava mostrando com o Rabino, a gente está fazendo nosso Sidur, que dia fala tal reza, que dia se omite tal reza, tem o costume Ashkenazi, mas o Ashkenazi, dentro dele, tem vários, sim, o Sidur está aqui e fala, o Sidur fala que não fala, e a gente está tentando fazer como sempre foi feito no Gross Shil, e tentar, né, digamos assim, deixar isso claro, mas não está claro, você tem um costume assim, um costume assado. Então, é muito importante para halachá. Halachá significa a maneira de se conduzir, além da palavra lei. Halachá vem de roder, andar. A maneira de se conduzir, você precisa também andar entre as pessoas, ter uma convivência. Você tem que estar andando com as pessoas para poder acompanhar o que está acontecendo. Porque halachá é dinâmica. Não que as leis mudam, mas a aplicação da lei. Existem também, Rabino, decretos que acabam não pegando. Não muitos, mas existem. Existe. Eu falei... Foi decretado, mas... Eu dei um shur há pouco tempo. Então, a Constituição não muda nunca. A Constituição divina não muda nunca. Só que tem a aplicação dela em dadas situações. E isso pode ser, se aplicar de formas diferentes. Que não levem isso assim para casar. O Rabino falou que pode adaptar como quer. Não, não. Tem que saber, entender exatamente como funciona a matemática da coisa para saber adaptar. Então, uma exceção, talvez a única exceção que teve isso ao longo dos últimos 2 milênios, foi aquele Herem do Rabbeinu Gershon, que ele proibiu que um homem tenha mais de 2 esposas, mais de uma esposa, que seja a poligamia. Ele proibiu também que a mulher aceite à força o get, o divórcio. Então, são 2 leis que ele colocou, e aí a explicação é assim, como que ele conseguiu impor uma lei depois de tantos anos que o templo foi destruído. E a resposta, em resumo, é que não impôs uma lei, ele colocou um herem. Herem significa que ele fez como uma maneira de a pessoa que transgredir, ele vai ser excomungado. Eu não posso falar que é proibido, mas eu posso instituir uma lei, uma conduta prática, digamos assim. Ele não colocou na lei, digamos assim, uma das coisas que ele fez. E ele fez isso por vários motivos que era necessário. Por exemplo, o povo está espalhado por vários lugares, não só em Israel.
Então o cara tem um filho aqui, um filho ali, amanhã depois os filhos estão casando entre si. Então o que ele fez com essa forma? Preservou a lei da Torá de irmãos não se casarem. Outra coisa, a Torá fala que se você tem uma segunda esposa, você tem que ser capaz de sustentar ela igual à primeira. Enquanto a gente estava em Israel, unificado, um povo equilibrado financeiramente, é uma coisa. Depois que a gente foi para o Galut, sempre sofrendo perseguição, o cara vai casar com uma segunda esposa, só que ele não vai conseguir manter. Então, o que ele fez? Ele, na verdade, pegou a mesma lei da Torá, que fala que você tem que manter a segunda esposa, e falou, isso aqui não vai ser possível. Então, vamos dar um passo para trás. Então, tem vários critérios como que o rabino pode ir lá e colocar um novo decreto. Um dos critérios, que aí entra naquilo que você falou, para ele colocar, os rabinos colocarem novo critério. Então, além que isso parou de acontecer lá atrás, quando o templo foi destruído, tá? Além disso, quando eles instituíram alguma coisa nova, eles tinham que prever, calcular se o povo vai conseguir cumprir. Então, se é algo da Torá, então ele não tem que calcular nada, é só impor aquilo que a Torá manda. Mas se eles querem colocar mais alguma coisa para preservar a Torá, eles têm que saber se estão preservando, às vezes fazendo o efeito contrário. Ah, eles fizeram, o rabino falou que não pode. Ah, não pode, não pode. Ah, já não consigo esse, então já não faço mais nada. Tá certo? Vamos supor, uma pessoa, um exemplo que prático, minha esposa sempre comenta. Tem gente que é muito cuidadoso em peça. Muito, ao extremo. E não come nada industrializado. Por exemplo, um chocolate. Uma menina que cresceu com essa mentalidade, é a história que ela conta. Nunca explicaram para ela o que simplesmente não pode, está acabado. Ela cresceu e falou, como? Eu não posso ficar sem chocolate. Eu já como chocolate, já como isso, já como aquilo, já como qualquer coisa. Nunca explicaram para ela, peraí, não pode comer pão. Certo? Que não pode comer hametz. Depois disso tem o rigor, e o rigor do rigor. O rigor do molhar matzah, o rigor de... E aí tem o rigor do rigor do rigor. Se você não explica essas categorias, se tudo é ou não, na hora que eu falar que, bom, esse aqui não consigo, então desmorona tudo. Se eu sabe impor uma regra e ele vê que talvez o público, a maioria das pessoas não vão conseguir cumprir, então ao invés de preservar a Torá, ele está o quê? Na verdade, fazendo as pessoas, Deus nos livre, podem fazer pouco caso da Torá, isso aqui não dá para cumprir, então beleza, então eu já não cumpro mais nada, Deus nos livre. Então, isso é um dos critérios que eles tinham que ter antes de fazer uma nova Takaná. E houve, é conhecido classicamente, uma Takaná que foi feita que não pegou, não deu certo, e o rabino Ezra Sofer voltou atrás. Vê agora ao caso o que era, não é relevante. Mas isso, só para deixar claro, isso é para fazer instituir uma lei como proteção da Torá, e que essa lei seja lei para todo o povo de Israel. O que sim hoje em dia temos, e isso temos em cada comunidade, cada rabino, rabinos da mesma cidade, eles podem impor. Podem dizer, olha, na nossa cidade, a gente não permite A, B e C. Eu não estou impondo para todo o povo de Israel, mas eu estou vendo aqui pontualmente, na nossa situação, na nossa cidade, temos um problema, a gente precisa resolver esse problema, então a gente está dizendo que você não pode transgredir essa regra. É uma regra nossa, da nossa comunidade, que a gente está fazendo para preservar. Isso pode se fazer até hoje. E aí você vê que em determinadas comunidades tem regras diferentes em algumas coisas, claro, em alguns detalhes, não em relação à essência, não em relação à Constituição, mas algumas regras de conduta eles têm em cada comunidade. Isso pode se fazer. Está querendo fazer com alface agora, com folhas. Vamos deixar esse assunto de lado. Vamos deixar de lado, a gente pode falar depois que eu desligar o Zoom, a gente fala. Ok. Vamos parar por aqui. Bom dia a todos.